Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula aí falando a respeito de ótica. Hoje eu vou falar com vocês a respeito dos espelhos esféricos, né? E os espelhos esféricos, né, gente, ó, como o próprio desenho aqui está mostrando para vocês, é como se fosse o que a gente chama de uma calota esférica, né? Então, por exemplo, né, você tem aqui uma esfera, você corta, né, ou faz uma seção aqui nessa esfera, e aí nós vamos ter essa parte aqui que nós chamamos de calota esférica. E essa calota esférica, tá, gente, se ela for espelhada por dentro, nós vamos chamar espelho côncavo. Se ela for espelhada por fora, nós vamos chamar de espelho convexo. Aqui nós temos aí algumas aplicações dos espelhos, né? Aqui um espelho convexo. O espelho convexo ele reduz o tamanho da imagem, só que ele aumenta o campo visual. Você vê que dá para ver bastante coisa através dele. O espelho côncavo, ele amplia, né? Dependendo da posição que você coloca, ele amplia a imagem. Então, por exemplo, ele é utilizado aí pelos dentistas, né, para localizar uma cárie, enfim. Tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, para vocês verem. Vou mostrar aqui primeiro o espelho, tá? O convexo. Você vê, olha, tá dando para ver todo o celular, né? Ó, dá para ver minha cara aqui atrás, carequinha, né? Dá para ver aí todo o celular, a palavra física que está aí, né? Ele também inverte a imagem, tá, gente? Então, ó, tá escrito física normal aqui no papel, mas aí para vocês, né, está aparecendo aí física da maneira inversa aí, tá ok? Perceba que ele aumenta o campo visual, ele deforma um pouco a imagem, ó, você vê que o celular fica um pouco curvado, mas ele amplia aí o campo visual, tá ok? Então você consegue ver aí toda a palavra física. Vocês vão ver a diferença com o espelho côncavo. Espelho côncavo, gente, ó, vai ser até difícil eu mostrar aqui para vocês. Ó. Espelho côncavo, a parte de dentro é espelhada. Então o que acontece? Ele amplia. Lembra que eu falei para vocês, né? Que ele aumenta aí, ó, a imagem. Deixa eu afastar um pouquinho mais para conseguir, ó, ver a palavra inteira aí, ó lá, ó. Física, tá lá, não. Só que você vê o que ele faz. Ele amplia aí as letras, né, gente? É como se fosse aí uma lupa, tá, gente? Só que uma lupa ela é uma lente, né? Mas o espelho ele faz a mesma coisa, o espelho côncavo ele faz a mesma coisa aí da lupa. Ele vai ampliar aí a imagem, só que daí, como vocês veem, ele reduz o campo visual. Então, no espelho convexo, a gente dava para ver aí física por inteiro na palavra, né? Olha aqui. Isso porque eu estou afastado aqui, né? Só está dando para ver o K. Tá certo? Então, espelho côncavo, espelhado por dentro. Espelho convexo seria espelhado essa parte de fora aqui, ó, essa parte mais arredondada aqui, tá bom? Bom, os espelhos, tá, gente? Nós temos aí as condições de Gauss. O que são as condições de Gauss? Esse espelho ele não pode ter muita curvatura, tá, gente? Ele precisa ser, assim, um espelho que nós falamos assim, né? Os raios de luz devem ser pouco inclinados em relação ao eixo óptico principal. Eu já mostro para vocês o que é o eixo óptico principal, tá? Os raios de luz devem incidir próximos ao vértice do espelho. O que seria o vértice, tá, gente? O vértice seria uma região central. Deixa eu pegar aqui o espelho de novo, né? Ó, o vértice, no caso, seria bem o meio aqui do espelho, tá? Esse daqui é o espelho côncavo, né? Então o vértice estaria bem por aqui assim, ó. Tá ok? É a região central aqui do espelho. Tá certo? Aqui seria o vértice. Se a gente fizer um eixo aqui assim, ó, pega aqui e traça um eixo perpendicular
ao vértice, nós vamos ter aí o que nós falamos de eixo principal. Nós colocamos assim, ó, EP, é o eixo óptico principal. Tanto faz aí para o espelho convexo quanto para o espelho côncavo, tá certo? Pessoal, como é que funciona esses raios de luz, né? Quando passam por um espelho desse tipo, espelho esférico. Primeiro, tá, gente? Ó, vamos conhecer aqui os elementos. O vértice eu já falei para vocês. O F, pessoal, é o ponto focal, tá? É o foco principal do espelho. O C é o centro de curvatura. Como eu tinha mostrado para vocês aqui no primeiro desenho, tá, gente? O que seria o centro de curvatura? Ó, seria esse ponto central. Esse espelho é como se ele fosse parte de uma esfera. Então, o centro dessa esfera, que compõe aí o espelho, né, ó, tá? Que seria o centro de curvatura do espelho, tá ok? É o Czinho. O EP é o eixo principal, eu posso colocar aqui, ó, o eixo principal, né, EP. E o raio de curvatura, tá, gente, é como se fosse o raio da esfera. Se eu fizer a distância do centro até o espelho, ó, eu vou ter aí o raio de curvatura, tá ok? Bom, como é que ficam os raios aí? Se é um espelho côncavo, né, ó, raio de luz que incide paralelamente ao eixo. Se eu vou traçar um raio paralelo ao eixo, gente, vai ficar assim, ó. Esse raio vem, chega lá no espelho, ele reflete e vai passar pelo foco, certo? Então, ó, põe uma setinha, tá, gente, para dizer aí por onde que esse raio está chegando, né? Então, o raio vem paralelo, reflete, passa pelo foco. Raio de luz que incide passando pelo foco principal. Então, por exemplo, tá, gente, ó, se eu tivesse aqui um raio e esse raio aqui passasse pelo foco, aí é o contrário, tá? Se ele passa pelo foco, ele vai sair paralelo, tá? Então, ó, mais uma vez faz a setinha aqui, tá? Ó, passou pelo foco, saiu paralelo, tá ok? Raio de luz que incide no vértice do espelho. Então, por exemplo, tá, gente, ó, se um raio de luz ele vem aqui, ó, ele vai refletir formando um mesmo ângulo, tá, gente? Então, por exemplo, ó, dá uma ajustada aqui, ó, para que ele deixe aqui, ó, um mesmo ângulo. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que eu vou falar aqui um ângulo alfa, ele vai ser igual ao ângulo alfa aqui embaixo, aqui, ó, tá? Tá aí, ó. Raio de luz que incide passando pelo centro de curvatura. Então, ó, um raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ele tá batendo, bem dizer, tá, gente? Quando ele passa pelo centro de curvatura, ele tá batendo aqui no espelho de uma maneira perpendicular. Então, ou seja, ele tá batendo de frente com o espelho. Então, o que acontece? Ó? Ele vai até o espelho, reflete e volta na mesma posição. Então, o raio de luz, quando ele passa pelo centro de curvatura, ó, ele bateu, voltou. Lembrando, pessoal, isso daqui é um espelho. Raio de luz não atravessa, tá, gente? Ele reflete, tá certo? Então, ele bateu no espelho, ele volta, tá ok? Pessoal, os raios notáveis de um espelho convexo agora, tá? Ó, espelho convexo, gente, ó, a parte espelhada dele, ó, esses tracinhos aqui seria, vamos dizer assim, a região de dentro do espelho, tá? A parte espelhada é essa parte de fora aqui, tá ok? Então, ó, o espelho convexo. Vamos traçar aqui os mesmos raios aí, tá? Ó, eu vou traçar um raio paralelo, tá? Então, ó, raio paralelo. Ele não sai na direção do foco, gente? Então, o que vai acontecer com esse daqui, ó? Ele também vai sair na direção do foco. Então, ó, você faz uma linha tracejada até o foco, tá? Ó. Então, se esse raio ele vem em paralelo aqui, ó, ele reflete e vai sair na direção do foco, tá?
raio de luz passando pelo foco principal do espelho. Ou seja, tá, gente? Se eu tenho um raio de luz aqui, ó, que ele tá vindo na direção do foco, ó. Então, ó, se ele tá vindo aqui na direção do foco, o que vai acontecer, ó? Vai acontecer que ele vai sair de uma maneira paralela aqui, ó. Tá? Então, ó, você faz o raio de luz indo na direção do foco e saindo paralelo. É ao contrário desse daí, tá? Gente, não é... Eu desenhei aqui na parte de cima, aqui eu desenhei na parte de baixo, mas poderia estar invertido, tá? Ele pode vir paralelo aqui por baixo, refletir para cá, e como ele poderia também, né, ó, tá vindo na direção do foco aqui por cima, saindo paralelo, tá? Aqui tanto faz, tá bom? Raio de luz que incide no vértice do espelho. Esse daqui não muda, tá, gente? Esse daqui é a mesma coisa lá do espelho côncavo. Se ele vem aqui na direção do vértice do espelho, ó, ele vai refletir, formando aí um mesmo ângulo, tá? Eu aqui, eu tô... não tô medindo aqui, tá, gente? Mas, enfim, esse ângulo aqui tem que ser o mesmo desse daqui, ó, tá bom? E um raio de luz que vem no centro de curvatura do espelho. Se eu tenho um raio de luz, tá, gente, que ele tá indo na direção do centro de curvatura, ó, aqui, tá? Ele fala aí passando pelo centro de curvatura, mas na realidade ele não passa, né? Ele vai na direção do centro de curvatura, tá? Então ele vem por aqui, bateu, voltou, certo? Aquilo lá que eu comentei com vocês, né? Quando você está indo para o centro de curvatura, você está indo de uma maneira perpendicular, tá? Então ele bate e volta, ok? Pessoal, determinação gráfica da imagem. O que eu tenho que fazer para construir a imagem de um determinado objeto que está à frente de um espelho, no caso aqui, espelho côncavo, tá? Eu vou caracterizar de acordo com essas características aqui, tá? Eu vou falar se ela vai ser real, virtual, direita invertida, maior, menor, enfim, tá? Então, ó, normalmente, tá, um raio de luz que a gente utiliza bastante é o raio de luz paralelo, tá? Você pega aqui o raio de luz paralelo, né? Faz ele passando pelo foco, tá aqui, né? Então tá aí, ó, raio de luz paralelo passando pelo foco. E aí, gente, você poderia desenhar aqui também, ó, o raio ao contrário desse, né? Ó. Ou seja, o raio que passa pelo foco e sai paralelo. Então aqui, ó, raio passou pelo foco, ele vai sair paralelo, tá? O que vai acontecer aí, gente? Ó, aonde vai estar a minha imagem? Deixa eu pegar uma canetinha mais. Minha imagem, gente, ela vai ser formada aqui, ó. Tá aí. Essa é a imagem, esse daqui é o objeto. Tá certo? Então a imagem foi formada aí. Então o que a gente poderia falar em relação a essa imagem aí, né, gente? É uma imagem real, tá, gente? Lembra, né, dos espelhos lá, né? Quando a imagem é formada por raios, né, é uma imagem real, tá? É uma imagem real, ela é invertida em relação ao objeto, tá? E é uma imagem menor, tá, gente? Vocês conseguem visualizar, né, ó, que ela é menor do que o objeto, tá ok? Aqui eu desenhei uma outra característica aqui, né, gente? Um outro tipo de imagem. Aqui eu estou desenhando o objeto antes do centro de curvatura, né? E aqui, ó, eu estou desenhando o objeto exatamente em cima do centro de curvatura. Você pode fazer os mesmos raios, ó. Raio paralelo passa pelo foco,
raio que passa pelo foco sai paralelo. Olha onde esses raios se cruzaram, gente. Tá? Eles se cruzaram aqui. Então aqui que vai ser formada a minha imagem. Certo? Então, ó, é uma imagem real, né? Ela é uma imagem invertida. E ela é uma imagem igual, pessoal. Ela tem o mesmo tamanho do objeto. Então, prestem muita atenção nessa característica, tá, gente? Toda vez que fala para vocês imagem igual, quer dizer que ela tem o mesmo tamanho do objeto, tá ok? Deixa eu fazer mais uma aqui. Eu fiz algumas aqui, tá, gente? Para a gente não perder tempo aqui fazendo essas construções, mas é importante também a gente ver como faz. Se vocês sabem desenhar, fica mais fácil de vocês resolverem um problema. Por quê, gente? Porque muitas vezes um cálculo que você faz, se você tem o desenho, você confirma no desenho se está certo as contas que você fez. Então é muito importante você saber desenhar, e até para questões teóricas, se você sabe algumas dessas características aqui, fica muito fácil de você responder uma questão teórica, coisa que muitas vezes, se você não sabe essa teoria, você vai perder muito tempo ali para responder. Então tá aí, gente, ó. Objeto entre o centro de curvatura e o ponto focal. Então você tem, ó, mesma coisa, raio paralelo passando pelo foco, raio que passa pelo foco, sai paralelo. Perceba que agora a imagem ficou maior, tá, gente? Mas ela continua sendo uma imagem real, invertida, só que agora deu uma imagem maior. Maior que o objeto aí, tá bom? Esse caso, pessoal, percebam que quando o objeto está exatamente no foco, no ponto focal, esses raios aqui, ó, depois que eles passam pelo espelho, eles vão sair paralelos. Ou seja, gente, se sai paralelo, então quer dizer que eles não vão se cruzar. Duas linhas paralelas nunca se cruzam. Então, quando acontece isso, nós chamamos essa imagem de uma imagem imprópria. Nós falamos que essa imagem vai ser formada no infinito, tá certo? Então, por isso que nós falamos é uma imagem imprópria, tá ok? Aqui eu fiz mais um, esse daqui é um pouco diferente, tá, gente? Porque, ó, eu fiz um raio paralelo passando pelo foco, e aqui, gente, não dá para desenhar esse raio que passa pelo foco, né? Esse raio aqui não dá para desenhar. Então eu fiz outro raio, aquele que atinge o vértice, e aí ele sai formando um mesmo ângulo aqui, ó. Certo? Esses dois raios, gente, são raios aí que a gente chama raios divergentes, né? Eles não vão se encontrar nunca. Então, quando eles não se encontram, o que você faz? Você prolonga o raio para dentro do espelho, e aí, gente, ó, olha onde eles foram se cruzar aqui, ó. Então, aqui que vai ser formada a imagem. Então, nós temos o objeto aqui, e aqui vai ter a nossa imagem. É o caso que eu estava mostrando para vocês aqui do espelho, né? É o caso que eu estava mostrando aqui, ó, que a imagem, ó, fica bem grandona, né? Ó, tá certo? Olha lá, ó, tamanho da letra aí. Tá ok? Então, ó, nesse caso é quando o espelho está entre o foco e o vértice dele. Tá certo? Então, o que vai ser aqui, gente? É a imagem real? Não é, né, gente? Ó, ela foi formada por prolongamento de raio. Se ela é formada por prolongamento de raio, então ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem direita, ó.
o objeto está para cima, a imagem também ficou para cima, então ela é uma imagem direita em relação ao objeto e maior, certo? Então, perceba que no espelho côncavo, tá, nós temos aí uma variedade de imagens muito grande. Tem imagem real, tem virtual, tem imprópria, tem invertida, tem direita, tem menor, tem igual, tem maior, tá? Então, no caso do espelho côncavo, a gente tem várias características aí de imagens aí, tá bom? E o espelho convexo? Como é que fica? Espelho convexo, né? Eu vou fazer aqui o primeiro, o segundo já está desenhado aí pra gente, né? Então, ó, essa primeira imagem, você tem aqui, ó, eu vou desenhar um raio paralelo. Raio paralelo, né, eu já comentei com vocês, ele sai na direção do foco, então vou desenhar ele aqui na direção do foco, então tá aí, ó, raio paralelo, reflete na direção do foco. E um outro raio, tá, gente, que a gente utiliza muito quando vai trabalhar aí com espelhos convexos, é o raio que vai direto para o centro de curvatura. Então, o raio que vem direto para o centro de curvatura, gente, ele bate, volta, tá? Então, ó, vou prolongar o raio aqui, ó, até o centro de curvatura. Então, ó, ele vem, ele bate no espelho, ele retorna, certo? Então, ó, onde que aconteceu aí o cruzamento aí dos raios, ó? Aqui. Ó, então aqui que vai estar a minha imagem. Só que esse cruzamento é por prolongamento de raio, né, gente? Porque, ó, aqui esses raios não vão se cruzar. São raios divergentes, né? Então a gente prolonga e acha aqui aonde, né, aqui está o objeto, aqui está a nossa imagem. Então, o que eu posso falar, gente? É uma imagem virtual, tá? É uma imagem direita e menor que o objeto. Gente, ó, isso daqui é o caso único do espelho convexo. Ele não forma imagem diferente do que isso, tá, gente? Ó, independente, ó, eu peguei fiz uma outra posição, coloquei ele aqui um pouco mais afastado, né, ó, só para vocês verem. Mas, ó, olha onde vai ser formada a imagem. Mesma coisa, ó, tá ali. Tá ali a imagem, certo? Então, gente, ele não, independente da posição, ele não vai formar outra coisa, tá? Ó, sempre vai ser uma imagem virtual, direita e menor, tá? Então, ou seja, pessoal, se fala para vocês, um espelho forma uma imagem real, é côncavo, que o convexo só forma virtual. Um espelho forma uma imagem invertida, é côncavo, o convexo só forma imagem direita. Um espelho forma uma imagem maior, também é côncavo. O convexo só forma imagem menor, tá certo? Então tá aí. Pessoal, isso daqui a gente chama determinação gráfica, né, da imagem. E aqui, gente, nós vamos ver aí a determinação analítica. Então, ó, eu propus aqui um desenho, tá? O objeto está aqui, fiz o raio paralelo, tal, fiz o desenho aqui para vocês, tem aí a imagem. Primeiro vamos conhecer, né? O que é o P? Nós vamos chamar de P a distância do objeto até o espelho. Eu vou chamar de F a distância do ponto focal até o espelho. Eu vou chamar de P', né? Um P com apóstrofe aqui, né? A distância da imagem até o espelho. E o R, tá, gente, é o raio de curvatura, lembra que eu falei para vocês, né, gente, ó, é a distância do centro de curvatura até o espelho, certo? Ok? Então tá aí, ó. Lembrando, tá, gente, esse R, ele é exatamente igual ao dobro da distância focal. Então, se aqui a distância focal vale 10 centímetros, o R tem que ser 20, certo? Ele é sempre o dobro da distância focal, ó. Tá aqui, ó, R é igual a
2 vezes o F, tá bom? Então, ó, equação de Gauss. A equação de Gauss, gente, ó, como é que é? 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho, certo? Essa daqui é a famosa equação de Gauss aí, tá? Equação do aumento. Aumento, pessoal. Se a imagem, se eu falo para vocês, minha imagem é o dobro do objeto, né? Então, ó, aumento 2. Minha imagem é o triplo do objeto, aumento 3, certo? Imagem é metade do objeto, aumento meio, tá certo? Depois tem a questão dos sinais, eu mostro para vocês. Então, ó, o aumento, gente, ó, ele vai dizer para a gente quantas vezes a imagem é maior do que o objeto. Então, é igual a I sobre O, tá? O I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P. O P', gente, eu já mostrei aqui para vocês, é a distância da imagem. E o P é a distância do objeto, certo? Não se esqueçam desse sinalzinho aqui, tá? Menos P' sobre P, tá ok? Então, ó, nós temos uma questão aí de convenção de sinais, certo? Se o objeto real, o P tem que ser positivo. Se o objeto é virtual, P negativo. Imagem real, mesma coisa, tá, gente? P' positivo, virtual, P' negativo. Espelho côncavo, gente, ó, o raio de curvatura e a distância focal são positivos. No convexo, o raio e o foco, a distância focal, são negativos. Imagem direita, o I tem o mesmo sinal de O. Então, se o I, tá, gente, ó, nós representamos por questão de convenção, tá? Nós colocamos assim. Se está para cima, positivo, se estiver para baixo, negativo, certo? Antes do espelho, nós consideramos valores positivos, tá? Então, P positivo, P' positivo aqui também. Se tivesse dentro do espelho, né? Por exemplo, a imagem virtual aqui, ó, eu já ia considerar esse P', né? Negativo, tá? Então, tem essa questão aí de sinais aí também, tá bom? Se a imagem é direita, então o aumento é positivo. Se a imagem é invertida, o aumento é negativo. Tá certo? Bom, um exemplo aí de um exercício aí, tá, gente? Para a gente finalizar a nossa aula. Um espelho esférico conjuga de um objeto situado a 30 centímetros dele uma imagem direita e 3 vezes menor que o objeto. Tá? Então, esse espelho esférico, tá, gente? O objeto ele está a 30 centímetros dele. Então, se a distância do objeto até ele, então esse daqui é o P. A imagem, pessoal, é uma imagem direita e menor. Gente, ó, só aqui já dá para a gente dizer, ó, que espelho que é. Direita e menor. Quando o espelho côncavo ele forma, deixa eu até pegar aqui para vocês, gente, ó. Quando o espelho côncavo ele forma uma imagem direita, ele forma uma imagem maior, tá? Então esse daqui, gente, é o caso aí de um espelho convexo. Quando ele forma uma imagem direita, ele forma uma imagem menor, tá? Então a gente já pode garantir aí que esse espelho é um espelho convexo, tá? Qual é a distância focal? Pessoal, se esse espelho ele é 3 vezes menor, então se a imagem, desculpe, né, é uma imagem 3 vezes menor, então eu posso falar que o aumento um terço, certo?
esse aumento aí tem que ser 1/3. E aí, gente, né, como é uma imagem direita, né, gente, então esse aumento aqui tem que ser positivo. Então olha as informações que eu tenho aqui, gente, ó. 1/3, eu tenho o valor do P', eu posso utilizar a equação do aumento, ó, que vale menos P' sobre P. Então eu sei que o aumento 1/3 vai ficar aí menos P'. O P eu tenho, ó, 30 centímetros, tá? Então eu vou achar aí que o meu P' vai dar menos 10, certo? Menos 10 centímetros. Pessoal, por que que deu negativo? Alguém sabe me dizer aí, ó? Por que que esse sinalzinho aqui deu negativo? Gente, ó, deu negativo porque ele vai formar aí uma imagem virtual, tá certo? Dentro lá do espelho. Bom, mas o que ele quer saber é a distância focal, né? Então o que eu tenho que fazer? Ó? Na letra B, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vou utilizar a equação de Gauss. Então, ó, distância focal é o que eu quero saber. O P eu tenho aqui em cima, né? Vale 30. E o P', eu já vou colocar o sinal negativo aqui, tá, gente? Ó, P' é 10. Então, isso aqui vai dar inverte, F é igual a 30, dividido por menos 2, então F igual a menos 15. Ó, a distância focal desse espelho, ó, deu menos 15. Por que que deu menos 15, gente? Porque é um espelho convexo, né, gente? Então esse sinal negativo aqui, gente, ó, também já quer dizer aí, ó, que é um espelho convexo, né, gente? Tá certo? A gente poderia até desenhar essa situação aí, né, gente? Colocar aí o objeto, tá? 30 centímetros, como você tem aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o objeto aqui a 30 centímetros, distância focal 15, vou colocar aqui numa escala, tá, gente? Só para vocês verem. Você coloca aqui o objeto e desenha a imagem, tá? Você desenhando a imagem, gente, vocês vão ver que vai bater aqui os valores aqui, ó, tá bom? O raio aqui, tá, ó. E aí você vai ter a imagem aqui. Certo, turminha? Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.